Camila, Érica e Vicky. Bem-vindas ao Conversa de RH. Obrigada. Vamos começar esse papo. Eu queria que vocês se apresentassem. Vamos conversar por você, Camila? Conta pro pessoal um pouquinho sobre a Camila. JP, obrigado pelo convite. Estou lisonjeada de estar aqui com vocês. Pessoas importantes aí também no mundo de RH, principalmente RH ágil. Camila, então, sou psicóloga de formação. Dentro do meu contexto de atuação, dentro da área de pessoas, né, venho atuando num papel mais consultivo, como BP, mais de 10 anos de experiência de atuação, fortalecido muito por uma atuação dentro da área de tecnologia, com empresas dessa área, né, fortalecendo muito o desenvolvimento de lideranças, carreira, performance e todo o processo também de gestão de mudança, pensando aí na sua fala inicial relacionada à retomada, né, pós-pandemia, de que forma que a gente vem trabalhando também a saúde dos nossos profissionais, o retorno deles de uma forma significativa também, de uma conexão com o trabalho que foi se ressignificando também ao longo do período. Então, muito obrigada pelo convite. Muito bom. Érica? Bom, eu sou a Érica, eu sou formada em administração, a área que eu também fiz mestrado e foi em aprendizado organizacional. Eu sempre fiz carreira, sempre atuei em grandes empresas, carreira em recursos humanos, então desde estagiária até gerente. E há 2 anos eu estou empreendendo como consultora para a transformação, desenvolvimento pessoal e organizacional. Então, nesse olhar, né, de desenvolvimento é o que me encanta muito e a transformação é o que faz realmente sair de um patamar para outro. Então, é isso que eu acredito e é isso que eu quero trazer aqui para a gente hoje. Legal. Bom, obrigada, JP, pelo convite. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou Vitória Becker, mas todo mundo me chama de Vicky, como o JP falou. Trabalho há 16 anos no mercado de gestão de pessoas, também no segmento de tecnologia. Passei por algumas empresas, participei de uma implementação de um RH ágil, né, junto do JP, que foi uma experiência incrível. E atualmente eu sou Head de Pessoas e Cultura na GX2, uma empresa de tecnologia. Tenho o desafio de fortalecer cultura, né, que acho que também é algo que a gente vai falar um pouco aqui, que é um dos desafios que a gente enfrenta. É isso. Muito bom. Eu gosto muito de dar uma olhada, eu brinco que a minha caixa de e-mails está sempre lotada desses relatórios, dessas tendências que a gente recebe aí de grandes consultorias para a nossa área de RH. E aí, dando uma olhada, falando especificamente das tendências para esse nosso ano de 2024, eu gostei muito e até trouxe aqui o Gartner's Hype Cycle, que eles chamam, né? Que é um ciclo de tendências, e aí eles dividem esse ciclo em 4, 5 estágios para tendências de RH, que eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, e eu percebo que está bem conectado com o que a gente precisa olhar para 2024. O relatório traz que o RH deve equilibrar capacidades comprovadas, eu acho que aquilo que a gente já sabe fazer bem com inovação, né? Então, com isso que precisa, essas transformações que precisam acontecer, essas mudanças que precisam acontecer. E aí, o primeiro estágio que eles falam, né? Eles falam de gatilhos da inovação, que é aquilo que a gente precisa investigar e pilotar. E aí, uma das primeiras tendências nesse primeiro estágio, eles chamam de novo papel, que são os tecnólogos de RH. Olha que legal. E não são tecnólogos dos tecnólogos que a gente está acostumado, né? Que fazem os cursos técnicos, mas tecnólogos no sentido de uma pessoa que tem capacidade de automatizar e melhorar as operações, transformar a experiência do colaborador e fornecer insights para uma melhor tomada de decisão. Sabe usar a inteligência artificial, que é transformadora no RH. Tem destreza digital em RH, tecnologia e experiência em projetos complexos. Vamos conversar um pouquinho, eu queria que vocês trouxessem o olhar de vocês para essa questão da tecnologia em RH. A gente está ouvindo falar muito de chat GPT, tem até alguns cursos aí de chat GPT para RH, inteligência artificial no RH. Eu entendo que a gente ainda está caminhando como um todo, mas o que vocês têm visto, como é que vocês têm pensado, se vocês já têm usado algumas coisas também no dia a dia de vocês, conta um pouquinho para nós. Legal, JP. Hoje eu estou como BP de RH na Sankhya. E quando teve todo o movimento, principalmente nesse ano, né, de poder trazer a inteligência artificial para o contexto do nosso trabalho, quanto RH e também na organização também, a gente começou a explorar, né, entender um pouco mais como essa ferramenta funciona, a gente buscar um pouco mais de conteúdo, experienciar de fato em quais contextos a gente teria um melhor aproveitamento da IA nesse momento, que a gente está numa fase de aprendizagem, né, na organização como um todo.
Então, desenho de trazer mais eficiência operacional para o nosso dia a dia. Por exemplo, nos descritivos de cargo, a gente teve a oportunidade também de fazer um mapeamento via ChatGPT, mas, claro, com uma oportunidade de a gente conseguir viabilizar também uma análise crítica do conteúdo que a gente está recebendo, que é um dos principais pontos que a gente recebe também. E a gente vem percebendo como um ponto importante, né? Por mais que o ChatGPT ou a IA seja uma ferramenta e um recurso interessante para a gente poder trazer para a nossa realidade, é importante que a gente possa também ter uma análise crítica de que forma que a gente vai realmente incorporar isso no nosso dia a dia. Então, a gente está realmente no momento de aprender um pouco mais sobre que essas ferramentas funcionam. E poder estimular com que as pessoas dentro das organizações também experienciem. Então, a gente começou a pilotar através de ideias que a gente foi trazendo também para o nosso dia a dia, nas diferentes verticais de seleção, de desenvolvimento, de que forma que a gente consegue estruturar melhor um plano de desenvolvimento também com base nesses recursos. Então, tem trazido uma facilidade para a nossa rotina no nosso dia a dia, mas eu acredito que a gente tem muito potencial a explorar ainda dentro dessas ferramentas, dessas principais ferramentas. Eu gosto disso que você fala, Camila. Eu acho que ele nos ajuda bastante, né? A inteligência artificial, o próprio o ChatGPT, tira da gente uma carga operacional grande que a gente gastava para fazer um comunicado, né? Para escrever um texto, mas a gente precisa, não dá para acreditar fielmente 100%. Precisa ter isso que você falou de ter não digo um discernimento, ter um filtro, né? Dar uma olhada, revisar, porque não tá 100% ainda. Eu fico muito com essa sensação que não dá para confiar 100%, a gente ainda precisa olhar para isso, né? Então, eu gosto de quando você traz que a gente pode usar, de novo, tira uma carga operacional grande, mas ainda tem que ter um olharzinho humano ali, né? A gente precisa dar uma filtrada nas informações que vêm também, eu acho. Exatamente. Sabedoria, né? Não é só informação pela informação. E me chamou a atenção nas informações que você trouxe de pega o que você já sabe e traz isso para um outro nível. Por quê? Gastava-se muito tempo para levantar informação, levantar dado, era quase que um dia inteiro, 3 dias, uma semana, para levantar os dados de turnover, para ver quais são as movimentações que foram feitas, enfim, poderia citar N processos aqui. E aí chegava no final disso tudo, tá todo mundo cansado, né, esgotado, mas não é só isso. Né? Você já fizeram aquelas questões de matemática que você calcula, mas não sabe o que você está calculando, porque a resposta daquele problema é uma outra pergunta que você nem chegou nela ainda, um pouco nessa linha. Mas o mais importante agora eu tenho informação. E o que eu faço com essa informação? Como que eu tomo uma decisão que realmente eleva o negócio para um outro nível? Né? Eu saio dessas discussões rasas para uma discussão mais aprofundada para realmente trazer essa transformação dentro da cultura, né? Eu acho que essa que é a oportunidade de realmente estar em um outro patamar, em um outro nível, de usar essa informação a favor da organização. E aí uma outra questão que você traz aí também da experiência do funcionário, da experiência do colaborador. Como que as pessoas vivenciam essas mudanças no dia a dia? Ou elas são superficiais, é só eu falo que estou mudando, ou realmente a mudança acontece de fato, as pessoas vivenciam e sentem essa mudança de verdade e trazem na essência delas o caminho que a organização está promovendo. Elas sabem que mudança é essa? O que impacta no dia a dia dela de verdade, né? Acho que esse é o mais importante. Aí exige-se muito mais do que simplesmente pegar a informação ou usar a IA no dia a dia. É além. Então, essa inteligência ou essa sabedoria, ela vai ser cada vez mais exigida para trazer um diferencial para o negócio. E é isso que vai agregar valor no final das contas. Né? E tem uma coisa legal desse ponto do tecnólogo em RH, no sentido de ser uma pessoa que conhece e tem essa destreza digital, né? O que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo um movimento dentro das organizações que as pessoas não têm essa destreza digital, né? Os nossos times de RH, de fato, não têm essa destreza. Tem a destreza do outro lado que está sendo pedido, que é esse trabalho com projetos complexos, a própria experiência na área de RH, nos processos de RH que já existem há bastante tempo. E aí eu vejo uma oportunidade legal da gente trazer uma nova geração, que é essa geração a geração mais digital, que já nasceu mais nesse ambiente, os millennials e os próximos Enions que vierem por aí, né? Mas aí, em contrapartida, eles não vão ter
o conhecimento e a experiência desses projetos complexos de RH. Então, vem com uma coisa e não vem com outra. E o que me chama a atenção no relatório, e aí eu concordo muito com o Gustavo da Ferolab, que ele diz assim, falta um pilar aqui, se a gente está falando que as pessoas precisam ter essa destreza digital, de aprendizagem. Como é que a gente vai fazer com que esses profissionais de RH aprendam essas ferramentas digitais, tenham esse mindset digital? Né? Então, acho que que ainda tem um pouco da ameaça de mexer em alguns processos que já perduram aí há 10 anos, não, mas esse aqui já funciona, né? E aí vai desafiando muito o status quo ali no dia a dia, e para entrar nesse movimento precisa dessa coragem, dessa flexibilidade, dessa abertura para fazer as coisas acontecerem, senão não muda nada, né? Não adianta nada eu ter várias coisas acontecendo e nada mudando nas organizações. E quem não muda vai ficando para trás, né, Vicky? Sim, com certeza. Eu falo que eu aprendo demais ali com o time. Hoje tem um time super jovem e que ensina muito sobre a utilização dessas ferramentas, e como o JP falou, eles já vêm de fábrica, né, com isso. Mas eu acho que também tem um pouco das lideranças, às vezes, abrirem a mente de aceitar uma nova forma de fazer. Não precisa ser difícil, né, para ser útil ou para a gente utilizar. Então, acho que faz muito sentido. E também, resgatando um ponto que tu trouxe, Érica, antes, eu fiquei pensando... eu acho que a IA, os dados, indicadores, tudo isso que a gente tem hoje realmente faz muito sentido a gente ter, mas tem muito modismo às vezes também no RH, né? Então, agora a gente vai implementar isso porque está na moda, ou agora a gente precisa levantar esse indicador porque todo mundo está usando. Mas a gente levanta indicadores e não faz nada com aquelas informações. Né? Então, isso eu trago muito às vezes, o pessoal fala, vamos começar a aplicar tal coisa aqui no time. Eu falei, ótimo, mas quando que a gente vai parar para analisar esses dados e fazer algo com o que vem? Eu acho que essa análise crítica, né, ela é fundamental. E tem propósito de fazer isso, né? Tem um porquê de fazer isso, ou só porque é modinha? E no nosso contexto funciona porque, às vezes, uma empresa que tem X perfil ou porte, ou até mesmo região, faz sentido. Agora, em outro segmento, não faz. Então, essa análise crítica eu acho que é muito importante, né? Legal. E aí, nesse estágio que eles chamam de gatilhos da inovação, né? Eles falam que vão levar até 10 anos para alcançarem a maturidade, ou seja, chegar num platô de produtividade. O que mais que vem dentro desse primeiro estágio? Então, nós falamos desse novo papel, né? Ser um tecnólogo de RH. Tá falando sobre o RH como um centro de excelência. Eu trago isso como uma tendência aqui no livro, que é... E eu gosto muito, aqui a gente está gravando esse episódio, né, para você que está assistindo, aqui dentro do TDC Future em Porto Alegre, com todo o apoio do TDC. E a gente assistiu, numa das edições do TDC online, uma palestra muito legal do pessoal da Ambev Tech, que é o Hub de Inovação e Tecnologia da Ambev, que se chamava Como é que a gente evoluiu de 3 para 900 recrutadores? E aí, falava justamente disso. Como é que a gente pode espalhar as competências de RH para as pessoas? Quem disse que o RH tem que fazer recrutamento e seleção? Quem disse que recrutamento e seleção tem que começar no RH? Por que as pessoas de RH não podem ser uma etapa do processo de seleção, por exemplo? Né, para fazer um perfil comportamental e tirar da gente toda uma carga operacional que a gente sabe que os processos seletivos demandam, e os times fazerem isso, né? Então, acho que quando ele traz isso aqui do RH como um centro de excelência, o RH trazendo as tendências, o que há de novo em tecnologia, um novo processo, uma nova ferramenta, mas essas competências serem distribuídas. Eu trabalhei muitos anos com educação corporativa, e eu tenho a humildade de falar que eu me sentia dono do processo. Se eu via alguém ali montando um treinamento e que não tinha passado pela minha área, eu falava... Ficava bravo. Né? Por que tá rolando um treinamento ali na área de qualidade e eu não tô sabendo nada, não passou pela gente? Por isso que dá errado. Que é a questão da vaidade, do apego, a gente querer se mostrar relevante, né? O RH sempre quer se mostrar relevante. Olha, tô treinando um monte de gente, treinei tantas horas por colaborador e tal. E hoje, com o olhar que eu tenho hoje, acho que a maturidade, os anos vão trazendo isso pra gente também, né? As experiências que a gente vai vivenciando aí nas organizações como consultor, de entender que, poxa, por que as pessoas não podem organizar um treinamento? E eu ajudar a instrumentalizar essa pessoa com as melhores práticas de educação.
né? Uma atividade que ele pode fazer, um formato que ele pode trazer diferente. Então, eu gosto muito dessa ideia de centro de excelência. E aí, quando ele fala 10 anos, eu também vejo que está longe. Porque, de novo, tem esse apego das pessoas, né? Tem o apego da nossa área de eu sou dono do processo. Peraí, você quer... E aí, cai no que a Érica falou. Tem que se desapegar e criar uma oportunidade de fazer diferente. Trazer a tecnologia... E eu vejo muito isso com o departamento pessoal, né? Quando a gente fala de, olha, a tecnologia está chegando cada vez mais nos processos de departamento pessoal, que são processos operacionais. Totalmente. E aí rola uma coisa que a gente viu lá em 2016, 2017, quando a gente falava de transformação digital, com as pessoas assim, ai, vou perder meu emprego, né? A tecnologia vai vir, o computador vai me substituir. E hoje a gente está vendo que é exatamente ao contrário. A tecnologia vem e a gente precisa de pessoas com outras destrezas, com outras capacidades. E aí eu falo muito isso para os profissionais de departamento pessoal, né? Cara, tá bom, o computador vai fazer o seu processo de folha, vai fazer sua conferência que hoje você faz manual. Que bom que ele vai fazer isso. E que você possa aprender outras coisas de RH, outros temas de RH que hoje a gente não dá conta de fazer. Como diz a Vicky, né? Hoje a gente levanta vários números e não faz nada com isso. Ah, por quê? Porque eu não tenho capacidade de fazer, não tenho tempo, não tenho pessoas disponíveis para fazer. Né? Então, a tecnologia vem nos ajudar muito com isso. Como é que vocês veem essa coisa do desapegar e a gente subir um degrau, ser esse centro de excelência? JP, eu acredito muito que a gente só consegue escalar através das pessoas. A gente pode trazer metodologia, a gente pode trazer o que está rolando aí de tendência, enfim. Mas se a gente não conseguir empoderar as pessoas para que elas também se apropriem disso, dificilmente a gente vai conseguir atingir as pessoas da forma como a gente quer atingir e proporcionar a experiência que a gente quer proporcionar para as pessoas também, né? Então, acredito muito nisso e isso ocorre também de uma forma muito multidisciplinar. O RH precisa se apropriar do que é de RH, isso é importante, buscar essa inovação, mas é a partir dessa relação com outras áreas que a gente consegue incorporar, inclusive, conhecimentos e novas metodologias que são essenciais, né? Tive a oportunidade de trabalhar e tenho a oportunidade de trabalhar bastante com agilistas, com designers, pessoas da área de produto, né? De que forma que a gente vai trazer essa mentalidade também para os nossos serviços, né? Porque a gente oferece também para os nossos colaboradores. Então, é essencial. É legal isso que você está falando, porque um dos tópicos desse primeiro estágio, né, que são gatilhos de inovação, eles falam do gerenciamento de portfólio do RH, que tá muito ligado com o produto, né? Hoje a gente lança um monte de ação, mas ações completamente separadas e que não são vistas como produtos. Não existe uma visão de produto de entender que os produtos de RH, eles têm um ciclo de vida. Eles têm começo, meio e fim. A gente lança um novo benefício. Quando esse benefício vai parar de existir? Ele fica ad eterno, a gente não olha mais para ele. Às vezes nem revitaliza, atualiza, né? Acho que essas revitalizações e atualizações acontecem muito se a gente é muito mais reativo, né? Porque alguém veio aqui e cutucou do que de forma proativa. Então, é um ponto legal isso que você está falando. Como é que a gente se aproxima desses profissionais para trazer essa mentalidade de produto para os nossos produtos de RH, né? Acho que a gente precisa olhar um pouco mais para isso. Vejo muitas... Eu falo que eu fico sempre com a sensação de que falta alguém para costurar. Porque a Érica é de treinamento, ela lança um treinamento para liderança. A Vicky é de remuneração, ela lança a janela de mérito. A Camila é de carreira, ela lança a avaliação de desempenho. E aí lança tudo ao mesmo tempo, e aí o líder fala assim, eu só trabalho pro RH. Eu fico com a sensação que falta isso, sabe? Falta alguém para fazer verdade, a costura, né? E falar. E é verdade, é o que acontece em 100%, quase 100% das organizações aí. Como o RH ainda trabalha muito em silos, eu sou de seleção, Camila é de carreira, a Érica é de treinamento, a Vicky é de remuneração, cada um lança as suas coisas, porque também tem os seus objetivos para atingir, e sai tudo ao mesmo tempo. Né? Então, acho que falta essa... E eu sempre questiono, que experiência a gente está gerando para o nosso líder? Que experiência a gente está gerando para as nossas pessoas? Eu já passei por diversas organizações que a gente recebia 3, 4, 5 comunicados de RH por dia. E os próprios RHs não sabiam desses comunicados. Ficavam, mas tá acontecendo isso? Eu não sabia. Porque foi a outra área aqui que senta na mesinha do lado que mandou e a gente não viu, né? Então...
muita informação e daqui a pouco cai no descrédito, porque ninguém lê mais o comunicado, aquele e-mail fica ali, só marca como lido e ninguém abriu de fato o e-mail. Então eu sinto muito isso e gosto quando trazem também essa tendência, né? Falta fazer uma gestão de portfólio. E o último, que acho que é legal, é hack de cultura. Deixa eu só aproveitar um gancho que você trouxe, você falou de silos. Sim. Eu acho que o caminho está justamente na dissolução desses silos. Por quê? Se todos sabem o que estão fazendo ali, qual é o objetivo da organização? Onde a gente quer chegar? Se todos têm o mesmo objetivo, nós vamos trabalhar para chegar nesse objetivo. E é uma pergunta simples ali no dia a dia. O que eu estou fazendo aqui vai me ajudar a chegar nesse objetivo da organização? Então, essa desconstrução das áreas, defendendo a importância do processo dela, é o caminho, né? Pegando aquele livro Agile Management, como é que chama? Angel Medellina, o autor? Angel Medellina. É um homem, eu achava que era mulher, depois eu fui pesquisar ele que era um homem. Leadership, Management, Agile Management. Ele traz um pouco dessa reflexão de os departamentos administrativos, eles querem justificar a existência deles. Então, as áreas de RH, né, ou as áreas da organização querem justificar. E como que elas justificam? Criando processos. E processos que demandam mais das outras áreas para mostrar que elas são importantes. E isso destrói a organização e o desenvolvimento e o crescimento dela. Porque, na verdade, o que você está fazendo ali, seu objetivo não é fazer a organização crescer? Aquele processo que você está fazendo ali, defendendo com unhas e dentes como o melhor processo para a organização, ele vai levar a organização para aquele lugar? Então, é uma pergunta, mas abrir mão de justificar por que aquele departamento existe é o caminho de desconstruir né, esse apego. E não é simples, não é fácil. Por quê? Eu quero justificar porque eu preciso ser gerente nessa organização, não é? E aí é uma disputa de ego ali, de poder, que acaba atrapalhando a fluidez do negócio, né? Então é uma desconstrução que não é simples de fazer, mas é necessária. Eu falo que a gente precisa olhar para fazer essa desconstrução muito da experiência que a gente está proporcionando hoje, né? E a gente não olha para essa experiência. No projeto que nós fizemos juntos, a gente foi ouvir os colaboradores. E a gente descobriu coisas que a gente, enquanto RH, não enxergava. Não, e olha isso, assim, a gente foi ouvir, a gente descobriu coisas que a gente nem imaginava. Não deveria ser rotina? É isso. Deixa eu entender, como que você está vendo esse processo aqui? Funciona para você? Não funciona? É legal? Não é legal? Você falou de benefícios. Às vezes a organização gasta muito dinheiro, milhões de reais com um benefício que não serve para ninguém. E talvez ela pudesse usar esse dinheiro com benefícios que realmente trariam um benefício, sentido, né? Fizesse que sentido traria aquela pessoas. alegria das pessoas de usar. E as novas gerações agora dentro das organizações, elas pedem um pouco de mudança em relação aos benefícios e muitas vezes a RH fala, não, sempre foi assim, sempre funcionou. Né? E depois de 10 anos já passou em muito, né? Já foram muitos e muitos milhões multiplicados por 10 no ralo, sem benefício nenhum para a organização em si. É isso aí. Então, voltando lá na pesquisa, o primeiro estágio, os tecnólogos de RH, esse novo papel, o RH como um centro de excelência, o RH hackeando a cultura, que eu acho que é uma coisa importante, porque nós estamos vivendo uma transformação no mundo e a organização tem que passar por essa transformação também. E a gente, enquanto RH, tem um papel importante, mas eu digo que para impulsionar essa transformação fora de casa, a gente também precisa impulsionar dentro, que é isso tudo que nós estamos falando. E o hackeando em qual sentido que ele fala aí? O hackeando, ele fala de conseguir transformar essas culturas organizacionais, que muitas ainda estão enraizadas num mundo do passado, né, que não cabe nesse mundo hoje. Então, ser mais flexível, ser mais adaptativo, colocar o cliente, mesmo o cliente final, no centro das construções e não só o lucro, né? Voltar um passinho atrás aí. E o gerenciamento do portfólio de RH. Então, ele fala que são 10 anos para chegar num estágio de maturidade e as coisas acontecerem. O segundo estágio, eles chamam de
pico das expectativas inflacionadas, ou seja, capacidades que são promissoras, mas que ainda não ganharam adoção generalizada. E a primeira delas é a hiperautomatização, ou seja, melhorar a eficiência e a confiabilidade dos fluxos de trabalho manual, como folha de pagamento, gerenciamento da força de trabalho e recrutamento e seleção. Eles falam que a maior barreira é a experiência limitada das equipes de RH com as tecnologias também, né? Então a gente volta lá na questão do RH não conhecer tanto essas tecnologias para automatizar. E o segundo ponto, eu acho que a gente pode parar aqui para uma conversa, dados e insights de talentos, que são críticos para as decisões de negócio. E aí a pesquisa fala o quanto os líderes precisam desses dados para tomar decisões nas áreas deles. E às vezes a gente não tem esses dados e também não consegue munir o negócio desses dados, né? Então eles falam, líderes de toda a empresa procuram o RH para fornecer conselhos apoiados por dados. Mas o RH não está preparado para essa responsabilidade. O julgamento de dados ou uma forte capacidade de entender e interpretar indicadores e dados é, portanto, uma capacidade importante para as organizações e para o RH investirem. E aí, como é que vocês estão atuando e vendo aí esse mundo de usar informações e ter dados? Você está trazendo um ponto essencial, assim, JP. A gente só vai conseguir tomar melhores decisões através de dados e dados que realmente gerem significado, né? Então, hoje, dentro da nossa estrutura de RH, né, de People, a gente tem uma pessoa que está olhando especificamente para isso e permeia toda a jornada do colaborador, né? Então, a cada pesquisa que a gente roda, a cada conexão que a gente tem, um ponto de contato com os nossos colaboradores, a gente tem a oportunidade de extrair informações que sejam relevantes, mas permeando também dentro de um contexto de muita mudança também, de uma empresa que está acelerando fortemente do ponto de vista de negócio, trazendo também, fazendo aquisições, trazendo investidas, enfim. Então, a gente está passando por momentos de transformação de cultura. Se a gente não acompanhar, de fato, como tem sido o impacto disso para as pessoas, a gente não vai conseguir nem ajustar as nossas soluções, as nossas iniciativas, ou propor novas, né? Então, dentro de um contexto mais macro, as empresas estão olhando para isso mais fortemente, até mesmo para que se mantenham de forma competitiva no negócio, né? E a gente já está pensando de sustentabilidade, inclusive, do negócio, para que se mantenham também no mercado, inclusive. Mas para os nossos profissionais isso é essencial, principalmente quanto à área de recursos humanos, de que forma que a gente vai realmente ter uma análise desses dados, de que forma que a gente vai trazer essa devolutiva para as pessoas, de que forma que a gente está comunicando, inclusive, esses insights que a gente vem tendo. Muitas vezes, quanto a RH, a gente fica com a informação muito silo, novamente, né? Quanto a RH, utilizando essas informações, trazendo para as iniciativas, mas as pessoas não entendem o porquê, muitas vezes, né? Por que a gente está lançando essa iniciativa? Né? A gente rodou o GPTW, teve uma série de proposições, inclusive, de melhoria de clima, com relação a salário, remuneração, carreira, as pessoas tendo uma necessidade maior ali de crescimento e evolução, né? Mas de que forma isso tem se conectado com a experiência delas, de fato, no dia a dia, né? Sim, e seguindo sobre dados, né? Eu sempre comento que o nosso trabalho de People, ele é muito subjetivo, né? Acho que tem a questão do feeling, do sentimento, dos feedbacks, mas eu sempre comento que a gente precisa do dado para confirmar aquilo que a gente está sentindo, porque a gente não pode levar só o sentimento, né, de estou sentindo que a coisa não está boa aqui. Então, a gente precisa mensurar isso para poder tomar decisões. Mas eu acho que essa subjetividade, né, que a gente tem, eu acho que ela também precisa permear o nosso trabalho, né, de gestão de pessoas. Eu acho que a gente vai encontrando maneiras de mensurar, de tangibilizar aquilo que o nosso feeling, que o nosso sentimento, depois de tantos anos trabalhando com pessoas, nos traz. E aí o dado vem e ele comprova aquilo que a gente está sentindo, né? Então, eu acho que é uma maneira também de dar forma ao nosso trabalho, que acaba sendo muitas vezes tão intuitivo até, de certa forma, né, dentro da RH. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho do perfil dessa pessoa, né, que trabalha com isso. Eu brinco que eu não levo
O mínimo jeito. Eu vou até o 6x6, o 6x7 eu já preciso de uma calculadora para fazer. Então, acho que tem que ser uma pessoa que, de fato, goste de números, né? Então, Sim. E eu fico feliz com isso, porque nas organizações onde eu tenho passado, eu tenho visto essas pessoas chegando com outro perfil, um economista, uma pessoa de ciências contábeis, né? Que tenham outro perfil, um engenheiro, do que, cara, eu sou de comunicação, eu fiz comunicação, então não sou de números. E aí, talvez, essa incompetência, por muitos anos, ficou ali, né? Porque o RH é o quê? Até antigamente eram psicólogos, administradores que fizeram RH. Dinâmica com balão, né? Nesse grupinho aqui, né? E aí, eu fico feliz que começam a chegar outras pessoas que nos ajudam a impulsionar isso. Que também é tão importante, né? Posso desconstruir um pouco? Pode. Dessa visão, né, de ser de números ou não de números. Agora, com a tecnologia, a gente está falando que vai mudar um pouco de patamar com as informações à mão. E o que eu faço com essas informações é o que vai fazer diferença. E essa visão de números, ou o que esses números representam, e o que eu preciso saber desses números que vai impactar no meu negócio, é isso que, na verdade, vai impulsionar a tomada de decisão, principalmente para o gestor no dia a dia, né? Que foi a abordagem inicial. Então, se eu tenho ali na palma da minha mão quantas saídas eu tive no mês, por que eu tive essas saídas, que são as informações qualitativas, o que aconteceu? Por que essas pessoas saíram? Né? Qual é o histórico dessa pessoa? Quantas movimentações ela teve em 5 anos que ela estava na empresa? Qual foi a avaliação dela de carreira? O que eu tinha de perspectiva para ela de treinamento, desenvolvimento, né? Como que ela se sentia em relação ao engajamento na companhia? Eu tenho ali a vida inteira dela, todas as informações, inclusive os dados estatísticos, matemáticos, só que ali eu preciso ter essa visão de como que eu vou tomar a decisão em relação a ela, onde eu errei dentro do processo, né? Trazendo um pouco para a vida, a questão financeira, eu preciso entender finanças para fazer bons investimentos para o futuro. Ou seja, eu vou trabalhar com vários assuntos e essa conexão desses vários assuntos que vai trazer essa inteligência complementar dentro do negócio. E essa visão mais abrangente do negócio em si, que não vai ser só a parte qualitativa, vai ter também o quantitativo e as duas coisas conectadas. E nós vamos ser exigidos a conhecer do todo para ajudar a organização a tomar melhores decisões. Né? Eu acho que são 2 olhares, concordo também, mas tem a questão de produção, quem produz esses dados? E aí, aonde eu vejo dificuldade do RH. Não vejo tanta dificuldade na interpretação, porque business partner de RH tem esse qualitativo, que é o que a Vicky disse, né, como é que você chamou? De sensibilidade, de feeling. O intangível. Mas quem produz a informação de fato, né? Que consegue fazer os cálculos matemáticos. Porque tem cálculo matemático, não, gente, né? Contar então, headcount. Já viram coisa mais esquisita? Contar headcount? eu nem sei o que é isso, Érica. Não, contar pessoas. Eu não sei o que é isso, não sei nem fazer isso. Então... Não, mas é uma coisa impressionante. Não sei se elas vão concordar comigo. Pessoas é 1, 2, 3, 4. Mas quando você vai somar lá, não dá quanto de jeito nenhum, já viu? Eu não sei o que acontece. Então, por isso que eu falei, o que eu falei da desconstrução eu acho que a construção desse perfil, a importância de ter alguém de números mesmo. E aí, obviamente, e concordo total com você, que todo mundo tem que saber fazer a leitura desses números, né? E o que fazer com essa leitura, o que fazer com esses números. Um exemplo clássico são as entrevistas de desligamento. Eu estava numa palestra esses dias, num evento de RH, num auditório com 1.500 pessoas, e pedi para as pessoas levantarem a mão. Quem aqui faz entrevista de desligamento? Na sua empresa existe esse processo. E aí um monte de gente levantou a mão. As BPs fazem, alguém de seleção, né? Uma liderança. Quem aqui usa esses dados? Diminuiu 70% das mãos levantadas. Que é isso, né? Você pega o dado, pega a informação e coloca na gaveta. Morreu, e quer dado mais rico que entrevista de desligamento, que fala sobre liderança, que fala sobre cultura, que fala sobre qualidade de vida, que fala sobre engajamento. E a gente não olha pra isso. Não olha pra isso por quê? Porque eu tô na loucura fritando pastel. E às vezes fritando pastel, que eu faço essa brincadeira, né? Mas na verdade, fazendo processos que não trazem valor nenhum.
Fazendo mais que uma são, pesquisa. que são operacionais, construindo mais uma pesquisa, ao invés de se aprofundar naquilo que pode alavancar as transformações, alavancar as diferenças, né? Então, bem legal. Acho que essa coisa dos dados, é importante dizer que já está maduro, e se você não cuida deles, a Gartner diz que você precisa cuidar, né? Não, tá pronto para subir aí. E aí eles trazem um dado legal, que é 47% dos líderes de RH planejam aumentar seus orçamentos de tecnologia de RH, tornando a área de investimento mais forte para 2024, ou seja, usar a verba de RH para as novas tecnologias. Então, o quanto é importante a gente olhar para isso. O terceiro estágio da Gartner, e aí esse é polêmico, eles falam chama-se o Vale da Desilusão, que são as tendências que lutam para demonstrar os benefícios esperados. O que está aqui dentro? Diversidade, equidade e inclusão, RH ágil, e aí RH ágil com a previsão de que alcance o platô de produtividade daqui 5, 10 anos. Então, muitas organizações, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e aí a gente tem vivências de querer resultados imediatos, e aí as coisas, eu em vários projetos, se destransformarem, porque as pessoas não tiveram o tempo de esperar esse platô de produtividade. Olha que legal a pesquisa traz. E há uma urgência crescente para que os profissionais de RH se tornem consultores estratégicos que abordam problemas complexos e ajudam a mitigar potenciais riscos de talentos. Mas funcionários de RH lutam para manter as habilidades necessárias para isso. E aí, o que a gente está falando aqui? E nós conversamos isso nos bastidores, né? O RH precisa aprender a fazer conversas corajosas, a fazer conversas difíceis para resolver esses problemas, para ser esse profissional que atua nas feridas e que, de fato, traz resultado. E aí vamos parar aqui, né? Não vamos olhar muito para esse diversidade, equidade, inclusão e RH ágil por conta do nosso tempo, mas vamos parar nesse de conversas corajosas. O quanto é importante fazer isso e a gente não faz. A gente não faz dentro da nossa área, dos líderes de RH com os profissionais de RH. Isso não é estimulado fora e os líderes não fazem com o colaborador e vira uma bola de neve. E a gente tem tantos problemas que a gente vê aí hoje. Vamos falar sobre conversas corajosas? Uma abordagem que nós acabamos de falar das entrevistas de desligamento. Às vezes, o resultado da entrevista de desligamento é uma conversa corajosa. Porque ali, como você disse, é muito rico. E a pessoa, quando ela está saindo, ela tem também um sentimento, né, ali que precisa ser filtrado. E às vezes o gestor ele desconsidera. Ah, não, essa pessoa saiu chateada. Mas ali tem tanta coisa que às vezes ele não quer ouvir. E aí essa conversa corajosa não acontece. Aí é mais fácil eu colocar ali na gaveta e falar, eu já sabia. A pessoa não gostava de mim. Eu né? já sabia, né, que o gestor não tinha uma boa conduta, mas deixa aqui que eu não vou entrar nessa seara, né? Enfim, deixar a Vicky trazer a vivência dela. Eu ouvindo aqui, pensando, acho que hoje poderia citar vários exemplos, mas eu acho que o feedback ainda é um momento mais difícil que eu tenho acompanhado, porque as pessoas muitas vezes não querem falar as coisas que precisam ser ditas, né? Os líderes, o próprio time, e eu vejo, né, no meu contexto, isso às vezes sendo delegado para o RH. Vai lá e dá esse feedback. É a BP que tem que entrar para dar o feedback, porque o líder ele não quer se indispor, ou porque naquele momento... Enfim, né, até pela formação técnica, muitas vezes não tem ali, né, o traquejo, enfim. E isso tem sido algo que a gente tem trabalhado muito. Precisa sentar e conversar e ter uma conversa honesta. E não é o feedback sanduíche aqui que a gente está falando. É ter uma conversa honesta, vulnerável. Tenho falado muito isso. Quanto seria mais fácil o mundo se as pessoas se vulnerabilizassem e falassem o que elas estão sentindo naquele momento. E o próprio líder diz, olha, não é fácil para mim estar aqui tendo que ter essa conversa contigo, meu papel enquanto liderança. Então, eu vejo que isso ainda tem sido algo que entra ano e sai ano e as pessoas ainda têm dificuldade, né? Ter conversas corajosas, conversas vulneráveis, falar o que precisa ser dito, sem se apegar na técnica, sem se apegar ao cargo. Então, quem nunca entrou com o líder numa sala para um desligamento e o líder ficou olhando para sua cara, né? Esperando. Você que tá aí, que é de RH, nunca entrou numa sala e o líder ficou esperando que você que fosse falar que a pessoa estava sendo desligada?
Poxa, meu filho, vai lá que esse papel é seu, não é meu não, enquanto RH. E muitos fazem isso porque eles foram acostumados assim, né? Por quanto tempo a gente fez isso? Então e aí é bem a legal. conversa difícil. Eu me lembrei de uma situação, eu estava numa unidade e o gerente pediu para conversar comigo. Nós entramos para a sala e ele falou assim, eu vou desligar uma supervisora. Eu falei, Ele falou, Falei, e você desligando ela hoje, ela vai saber o motivo que ela está sendo desligada? Ela vai saber tudo que vocês construíram e que por algum motivo ela não conseguiu atender? Aí ele olhou bem para mim e falou, não, ela não vai saber. Eu já entendi. Ele entendeu que ele tinha um trabalho antes para fazer do que tomar a decisão de fazer o desligamento. E que é básico, né, Érica? É básico e as pessoas não fazem. Porque não fazem porque tem medo de magoar o outro, de machucar o outro. Às vezes é um receio também da própria falta de competência que ele tem de ter essas conversas. E talvez a gente não entra junto e, é seu papel. Faz parte da sua função de liderança ter essa conversa. Mostrar que a performance não está de acordo com o que você espera. E o que você espera? Às vezes a pessoa tem até dificuldade de clarificar o que ela espera daquela pessoa, daquela posição. E pra gente é muito simples, mas pra ele ali no dia a dia não é tão simples. E quem vai falar pra ele? Quem vai ensiná-lo? O RH tem conversas corajosas? Tem, mas ainda numa perspectiva de amadurecimento. A gente falou muito dos silos, né? Essa atuação em silos acaba muito, cada um dentro do seu quadrado, dentro dos seus objetivos, enfim, né? E a gente está falando de um trabalho muito colaborativo. Para que a gente consiga proporcionar a experiência, a gente precisa trabalhar muito junto. E aí, nesse aspecto, eu tive uma experiência recente em que a gente trouxe uma consultoria externa para poder trabalhar também aspectos de formação desse time. Perpassa também pela construção de vínculos, de aprender a trabalhar junto, o que é interessante para aquela pessoa, o que essa pessoa valoriza, né? Até mesmo para estabelecer, de fato, um ambiente de confiança que vai abrir um espaço também para que essa pessoa se posicione, dê sua opinião, né? Então, acho que começa muito internamente, dentro do contexto dos nossos times, de que forma que a gente está, de fato, estabelecendo essa relação no nosso dia a dia, para que a gente possa desdobrar isso nas relações com as outras áreas, com as lideranças, enfim, né? A gente rodou ciclos de treinamento de conversas difíceis, né? Agora, de que forma que as pessoas estão trazendo isso para suas realidades, colocando em prática, experienciando. Não vai dar certo sempre, né? Testando que a gente erra e ajusta, e no próximo a gente vai evoluindo também, mas com suporte, com apoio. Você falou muito do quanto que as lideranças estão sendo, de fato, desenvolvidas e preparadas para essas conversas, mas de que forma elas estão também sendo apoiadas no dia a dia, né? Até tremeu aqui. De que forma estão sendo apoiadas no dia a dia. Então, temos muitos novos líderes que estão se inserindo dentro do contexto de uma atuação de líder de pessoas, né? Que muitos deles também vêm, né, Vicky, de uma carreira muito técnica. Não tem, muitas vezes, esse repertório, estão vivenciando muitas vezes isso pela primeira vez. Uma conversa difícil, um desligamento, enfim. De que forma a gente está munindo também de ferramental, né? Tanto do ponto de vista prático, como também do ponto de vista da experiência mesmo dessa liderança também. Né? Então, acho que é um aspecto importante. Teve um contexto recente em que a liderança ia conduzir um primeiro desligamento, já que a gente está falando aqui, né, no momento mais crítico para a liderança, de toda uma preparação, a pessoa estava bem ansiosa para poder conduzir, ela tinha consciência de toda a jornada que ela tinha trabalhado de um plano de desenvolvimento com essa pessoa, com os feedbacks, enfim. E ainda assim, para o momento X ali da hora H, né, com muita dificuldade. Né? Vamos fazer então uma simulação? Né? Vamos experienciar como é que seria. Né? Imagina como vai ser esse momento. Né? Tenta elaborar também internamente, né, na sua mente, de que forma você vai comunicar, das situações que podem ocorrer, enfim, né? Então tem um papel importante nosso quanto RH de poder também trabalhar essa preparação, né, dessa liderança para esses momentos. Mas com a consciência de que somente na prática ela realmente vai conseguir tangibilizar essa experiência e construir de fato esse repertório. Né? Para fechar esse terceiro estágio, tem um tema que eles dizem que está descendo o pico das expectativas inflacionadas. Trabalho híbrido.
Falamos tanto de trabalho híbrido e aí agora vemos com força o que? A retomada para o presencial. A Você RH do final do ano passado, finalzinho de 2023, trouxe um pouquinho disso, trouxe uma matéria sobre isso e aí tem vários exemplos e até falas de executivos de RH dizendo as nossas pessoas não queriam voltar, mas a gente precisou voltar. Como é que vocês estão vendo essa retomada para o presencial? Como é que vocês estão vivendo isso aí nas organizações? Como é que vocês vão ficar em 2024? Ou estão pretendendo, pelo menos, ficar em 2024? JP, eu entrei na Sankia já num momento ali de pandemia, então boa parte da minha atuação no modelo remoto, eu estando aqui em Porto Alegre, a sede em Uberlândia. A empresa está no movimento de retomada, de fato, né, principalmente nas regiões onde tem sedes, enfim. E o RH sendo convidada também a ser um agente de mudança, né? A gente está falando de uma transformação, de mudanças que estão... Pessoas que estão mudando a sua rotina, né? Já tinha uma rotina estabelecida com as suas famílias, em casa, enfim, né? E dentro dessa tomada de decisão de uma retomada, de que forma que a gente vai fazer isso de uma forma estruturada, comunicando o que precisa ser comunicado, né? Acompanhando também essas pessoas, né? Então, teve momentos graduais de retorno, né, para que as pessoas pudessem se preparar, se organizar. Mas sim, tem um contexto de pessoas que realmente têm a preferência e desejam permanecer no modelo remoto e muitas vezes acabam tomando uma decisão também relacionada à sua própria vida e carreira, né, para buscar oportunidades ou empresas que proporcionem, né, esse modelo de trabalho para ela. Então, tem muitas pessoas aí tomando decisões também, considerando, colocando isso na balança, né? Mas, do ponto de vista da empresa, toda uma preparação para esse retorno, desde infraestrutura, né, de que forma que essas pessoas vão ficar também interagindo, né, no remoto, no híbrido, nas reuniões em call. Eu estou aqui presencial e eu estou numa reunião com outras pessoas que também estão em outras reuniões. De que forma que a gente vai também proporcionar uma melhor experiência para essas pessoas estando no ambiente físico novamente, né? Eu acredito que tem um espaço importante para a gente poder trabalhar ainda contra a organização. Nós temos pessoas, a gente vinha conversando um pouquinho sobre isso também, né, JP, que ao longo do contexto da pandemia, ou até mesmo previamente, tinha alguma questão emocional, né, e para o retorno para o presencial, de estar convivendo com outras pessoas, exige um outro nível de interação, de carga mental, enfim, né, são pessoas que precisam passar por um processo de readaptação, inclusive, de socialização, né, então, acho que tem um espaço importante para a gente conseguir colocar ainda num contexto de retomada, né, oferecer um melhor recurso e um melhor ambiente para isso, para todas as pessoas, mas também com uma oportunidade para as pessoas também experienciem novamente o retorno aos escritórios, né. Tem muitas empresas fazendo uma série de iniciativas de convivência, né, mas é no dia a dia, nas relações, que muitas vezes a gente precisa oferecer um melhor suporte, né, para esse ambiente. Sim. A gente hoje trabalha no modelo híbrido e a galera tech 100% remoto. Pessoal, eu vejo pelo recrutamento e seleção, o pessoal não quer voltar. A gente tem muita dificuldade de fechar as vagas de desenvolvimento que são híbridas, né? Então, isso ainda está sendo um desafio nesse sentido. Mas a gente tem operado, pelo menos em Porto Alegre, na sede aqui, no modelo híbrido. Eu acho mais desafiador o modelo híbrido. Eu acho que o 100% presencial tá todo mundo no mesmo contexto, ou 100%, né, ou 100% remoto, ou 100% presencial. O híbrido, eu acho ele bem desafiador. Eu gosto muito, mas eu acho desafiador porque tu precisa navegar bem nos dois contextos, né? E eu acho que os combinados têm que ficar bem claros também, né? Sim. Porque senão você fica híbrido, e aí a nossa equipe nunca vai se encontrar, porque eu quero ir na segunda, você quer ir na terça, então acho que tem o azeite do líder ali nesses combinados, né? E aí eu queria que a Érica trouxesse um pouquinho desse olhar dela de uma especialista em liderança. E o papel do líder, Érica, nessa retomada, já que a gente está vendo que a retomada é para o presencial. Eu fico com o sentimento, e as pessoas que eu tenho conversado muito também, que essa retomada está acontecendo muito por conta de controle. Porque está perto dos meus olhos, então eu consigo controlar. Como é que fica esse papel e esse mindset da liderança nessa volta, já que a volta vai acontecer e a gente tem que lutar com uma coisa que é as pessoas não querem? Essa questão do controle é interessante porque nem estando tão perto você não consegue controlar. Então a primeira coisa é admitir que não existe mais controle e que você trabalha com adultos e que essa relação precisa ser de adulto, né?
Apesar de que, às vezes, tem esse papel educacional também, né? O líder ainda precisa trabalhar um pouco essa educação. Mas estar próximo, ajudando nesse processo de trazer as pessoas, se for híbrido, aí depende do modelo da organização, ou se for presencial, é o mais importante, mas não pelo controle, muito mais pelo funcionamento do que a gente acredita que é importante para a área, ou fazer as coisas realmente acontecerem. É possível estar presente sem estar pessoalmente, né? É possível fazer uma gestão próxima sem estar ali com a pessoa todo dia. E isso sim pode ser construído. Agora, só para a gente finalizar, contar uma situação para vocês que eu vivenciei. Eu fui abordada por uma empresa para fazer um trabalho de consultoria. E essa empresa, ela está tão arraigada no modelo presencial que eles queriam que eu estivesse presencial para fazer o trabalho com eles. De 8 da manhã às 17. E não, eu não preciso estar aí. E tinha viagens e tal. Não, mas a gente quer que você esteja, senão você não vai ter uma boa interação com o consultor. Eu falei, eu não vou ter, mas eu não preciso estar aí. E é o modelo deles. Então, às vezes tem essa questão por trás, é para controlar. E talvez não é o controle em si, mas é aquele modelo que está arraigado aí de novo, né? Como abrir a mente, realmente entender que são outros contextos. E que ano que vem, talvez daqui 10 anos, vai ser um outro totalmente diferente e que os jovens não vão querer estar nessa empresa. Aí muda um pouco de contexto, né? O quarto estágio, só para a gente fechar, tá acabando aqui o nosso tempo, né? Fala sobre pontos para a gente olhar, e aí ele traz um papel, olha que legal isso, um papel de gerente de relações com pessoas, dedicado em tempo integral a apoiar os colaboradores e abordar questões que afetam os atritos, como respeito, a qualidade do relacionamento com a sua liderança e o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. E aí, tirar do profissional do HRBP, né, do Business Partner de RH, essa coisa de estar próximo, fazer conversas e deixar o Business Partner de RH de fato como um parceiro de negócio para trabalhar talentos e estratégias que vão impactar o negócio. Para olhar para números de talentos, informações e tal, e ter um outro profissional para essas que eles chamam de relações com pessoas. Diferente, legal isso, né? Esse talvez novo papel. Seria uma nova habilidade, né? Que o líder deveria absorver. Talvez por uma transição eu preciso trazer isso de uma forma muito mais enfática. Por exemplo, o Head de Felicidade, que foi uma profissão criada nesse momento mais crítico da presença, de olhar para as pessoas com um olhar diferenciado. Mas, na minha visão, ouvindo você dizer, talvez seria uma habilidade que o líder deveria desenvolver. Que é o papel dele, né? De estar ali, cuidar, orientar, mostrar, acompanhar. Qual dificuldade você tem de vir para o presencial? Eu tenho uma dificuldade com meu filho, com a minha mãe, né? Com a logística da minha família. Vamos pensar em uma forma ou uma atividade que você faz e que não vai impactar de uma forma tão significativa? É papel dele. E a Camila até trouxe nos bastidores uma conversa aqui falando justamente disso. O quanto hoje gasta-se tempo com essas conversas, né, Camila? Sim. Todo tempo a gente é convidado a assumir esse papel. Né? E aí o que acontece? Sobrecarrega o profissional de RH que poderia estar olhando pro negócio de uma forma diferenciada e o líder acha que não é obrigação dele. Não, vai lá conversar. Vai lá conversar com a Camila, vai lá conversar com a Vicky. Né? É isso aí. E o desafio tem sido a gente conseguir estabelecer ali, junto com a liderança, né, o desenvolvimento e o suporte necessário para que essa liderança conduza essas conversas, inclusive conversas corajosas, né, com essas pessoas. Mas, por outro lado, também fica a reflexão de que a liderança também já tem uma carga grande de gestão, né? E a gente está falando de conversas ali que são conversas mais personalizadas, né? Muitas vezes no one-on-one ali acabam surgindo temáticas, muitas vezes a liderança ainda não tem o repertório necessário para poder conduzir ou até mesmo tomar alguma decisão com relação àquele conteúdo que está vindo, né? Então, hoje, dentro do meu contexto, tem em torno de 40 lideranças, né, dos diferentes níveis e mais de 300 colaboradores. Eu não consigo atingir todas essas pessoas, né? Então, a estratégia, de fato, tem sido trabalhar a liderança para que elas conduzem, consigam atingir devido à proximidade que elas já têm com os colaboradores, né? Com seus liderados.
Mas, de fato, achei muito interessante o estudo trazer nesse aspecto, porque também está nos trazendo um indicador ali de que as pessoas estão necessitando mais desse papel, né? E nem sempre a liderança vai conseguir realmente Tá preparada para exercer. isso, né? Isso. Ó, só para fechar, e aí vou deixar uma dica, essa é uma dica legal para você. A Gartner traz um modelo de competências para profissionais de RH. Então, que qualidades e conhecimentos eles apostam para 2024? Conhecer a indústria onde a empresa atua, Legal. finanças, design organizacional, resolução de problemas, análise de riscos, influência, interpretação de dados, gestão da mudança e mindset de crescimento e inovação. Então, acho que são temas legais para a gente olhar e tá aí no seu radar. Meninas, para fechar, um recadinho final aí de cada uma de vocês. E aí eu queria que nesse recadinho vocês trouxessem a principal tendência no olhar de vocês para nesse ano nosso de 2024 para o RH, para a pessoa de RH. Que a gente consiga explorar mais fortemente a nossa capacidade de aprendizado. Você falou de finanças, falou de negócio, falou de uma série de conhecimentos que nós, RHs, precisamos absorver para que a gente consiga tornar, de fato, uma competência. E na medida que a gente, de fato, se posiciona de uma forma intencional para aprender esses conteúdos e experienciar na prática, de fato, a gente está gerando a transformação que a gente precisa, né? Para a nossa vida, para a nossa carreira e para a vida das pessoas, que a gente também tem o máximo de cuidado aí dentro de um contexto de atuação, dentro das organizações, como consultora também, né? Então, dentro desse cenário, a principal mensagem aí, aprender a aprender e reaprender coisas, muitas vezes, que a gente precisa também se dar conta que a gente precisa também abrir mão também de alguns conhecimentos, enfim, ou ressignificar outros. A tecnologia está aí, então não tem como mais voltar atrás. Usar a tecnologia realmente para subir o nível, para olhar o negócio como negócio, não para defender algo que está sendo feito que não vai fazer diferença nenhuma no final das contas. E essa conexão com o que é importante é o que vai fazer diferença. Legal. Concordo. Dou um Ctrl+C, Ctrl+V no que foi dito. E reforço, né, que a gente nunca esqueça que no fim das contas são pessoas, né, e que a gente o RH siga lembrando dos dados, da tecnologia, mas lembrando que ali na frente está uma pessoa, seja o líder, seja o colaborador, com as suas dificuldades, as suas vulnerabilidades, as suas questões, e que a gente consiga seguir trazendo esse olhar humano para a entrega, para a tecnologia, porque eu acho que tudo isso se complementa para que a gente consiga ser um RH cada vez mais estratégico. Muito bom, muito bom. Que aula, senhoras e senhores, que aula, que papo gostoso tivemos aqui. Tivemos por quase 1 hora, ficaríamos muito mais conversando. Então, meninas, obrigado por terem aceito o convite. Agradecer também o TDC pela oportunidade da gente gravar aqui dentro da edição. Acompanhe o podcast oficial do TDC, que se chama Tem Tempo para Pergunta. Muito legal, procura aqui no YouTube também. A gente se encontra em outros Conversas de RH 2024, vem recheado de coisas novas. Obrigado, a gente se vê já já.